E salve tricolor paulista, Rick aqui, para fazer um vídeo um pouco diferente, falar das últimas duas principais notícias do São Paulo, né, que a gente tem essa semana que voltamos a jogar, né? Quarta-feira tem um jogo contra o Inter fora de casa, um jogo que para mim é muito importante, até pelo que o São Paulo vai brigar potencialmente no campeonato, né? A gente caiu aí para a terceira colocação porque teve um Atlético e Botafogo no fim de semana. E o Atlético ganhou do Botafogo, o Botafogo que não se cuide, hein, pra quem defende SAF, vai defender o Botafogo aí agora, o Botafogo que não se cuide que vai brigar lá na parte de baixo da tabela. Mas eu acho que, voltando a falar sobre São Paulo, deixando isso de lado, São Paulo enfrenta o Inter e é um jogo que o Inter, estando na parte de baixo, acabou de ganhar do Santos, é bem verdade, mas o São Paulo precisa não ir pra não perder, sabe? Eu acho que o São Paulo precisa ir pra lá com o foco de ganhar a partida e caso, né, consiga só um empate, eu acho que não vai ser de todo ruim. De novo, jogar contra o Inter no Beira-Rio não é fácil, mas eu acho que o São Paulo jogando bola, né, jogando bem, pode ter uma sorte um pouco melhor aí, pode de repente roubar esses 3 pontos, mas eu vou deixar o vídeo de pré-jogo pra amanhã, beleza? Falando dos dois principais temas aí do São Paulo. Ponto 1, Roger Machado provavelmente vai mudar a formação do São Paulo. E aí tem dois questionamentos, né? Para quem não viu sobre isso ainda, estão falando que o São Paulo pode jogar num 4-4-2, que oscila no modo de ataque quase que num 4-2-4. E eu vou explicar um pouquinho melhor o que isso quer dizer, né? O Roger aparentemente tem treinado o time assim. Primeiro ponto que a gente precisa entender é se ele tem treinado o time assim, porque o Bobadilha não vai para esse jogo, né? O Bobadilha tá na seleção, então ele não treina com a equipe, né? Ele ficaria de fora, então já seria um desfalque. E aí ele treina uma nova formação porque o Bobadilha é desfalque, ou ele treina uma nova formação porque é isso que ele acredita que vai ter no São Paulo. Vamos acompanhar os próximos jogos, né? Só o jogo contra o Inter não vai dar para saber. Se essa formação em si, se é pelo São Paulo, eu vou aqui falar um pouquinho da minha opinião e também, né, explicar um pouco do que é essa formação. Basicamente, ele quer que o São Paulo jogue defensivamente, continuar jogando no 4-4-2 que vem jogando, né? O São Paulo já vem marcando no 4-4-2. Basicamente, nesse 4-4-2 que o São Paulo marca, né, de maneira geral, hoje, né, a maneira como tá hoje, fica o Lucas Samon pela direita, né, a zaga com o Alan Franco e o Sabino, na esquerda o Enzo ou o Wendel, quem for jogar por lá. No meio mais fechado fica o Marcos Antônio e o Danielzinho. Na. Na. Não, minto, perdão. No meio, fica o Marcos Antônio. Fica o Danielzinho e o Cauli, né? Ou o Lucas, que tava fechando esse meio ali junto com ele. E aberto um pouco mais na esquerda o Marcos Antônio. Então, Bobadilha mais na direita, fechando a linha ali com 4 defensores, a segunda linha de 4 defensores, né? Com o Marcos Antônio pela esquerda. Aí agora tava o Cauli mais o Danielzinho, né? Fazendo essa função, fechando mais o meio. Então, basicamente era assim. Tinha alternância, né? A depender de quem tá voltando, de quem tá fazendo um pouco mais da rotação atrás. Às vezes o Danielzinho abria um pouco mais pra esquerda. Essas rotações são normais no futebol, né? Você vai marcar setor, mas obviamente que você vai cobrir aquele seu companheiro que avançou e você vai fazer a cobertura. Então acaba que alterna bastante. Mas de maneira geral é assim que o São Paulo estava colocado, com Luciano e Caleri fazendo a primeira linha de combate ali. Então era dessa forma que estava colocando. Vai mudar muito pouco, tá? Muito, muito pouco mesmo na questão defensiva. A diferença é que sem o Bobadilha, o Cauli faz essa função ali pela direita. Na esquerda, quem vai fazer é o Ferreirinha, que vai fazer essa função pela esquerda, e no meio o Marcos Antônio com o Danielzinho. Então, basicamente, é isso que mudaria, é muito pouco, né? Que muda defensivamente. A grande mudança é ofensivamente. O São Paulo passa a jogar ofensivamente num sistema bastante diferente, né? E aí ele basicamente é um 4-2-4. E como é que funciona esse 4-2-4, né? De maneira geral, o que ele pretende? A linha de zaga se mantém, né? Não muda em nada. A linha do meio-campo ficaria com o Danielzinho e Marcos Antônio construindo as jogadas um pouco mais de trás. A dupla de ataque manteria Caleri e Luciano, só que ali no ataque, né? O que aconteceria basicamente é que o Ferreirinha abriria ali pela. O Ferreirinha abriria ali pela esquerda, né? Sendo ponta ali pela esquerda. O Lucas Ramon, ele aponta mais ali pela direita para fazer um ponta. Então, na verdade, não é nem um 4-2-4, né? Porque o Lucas Ramon apontaria ali bastante. O Wendel ganharia o meio, basicamente também para fazer essa dupla com o Ferreirinha pela esquerda. Ali do lado do Lucas Ramon, a ideia é fazer duas duplas, né? O Wendel junto com o Ferreirinha e o Lucas Ramon junto com o Cauli pela direita. Essa seria a ideia inicial, com o Marcos Antônio e o Danielzinho construindo mais pelo meio
E na frente, Luciano e Caleri. O Luciano um pouquinho atrás do Caleri, jogando ali como segundo atacante, quase como um meio ofensivo. Então funcionaria dessa forma. Basicamente, a ideia é você trazer os laterais para fazer dupla com os seus pontas, abrir mais o campo. A diferença é que, como o Cauli tem por característica jogar um pouco mais por dentro, quem faria esse ponta falso seria justamente o Lucas Ramon, e com o Cauli na cobertura dele, né? Caso ele passe, perca uma bola, o Cauli que tem a obrigação de fazer essa cobertura. Então, de maneira geral, a ideia do Roger é fazer duas duplas ali nas pontas, com os laterais ajudando, o Wendel construindo um pouco mais pelo meio, enquanto o Lucas Ramon um pouco mais pela ponta, com a dupla de ataque e os nossos meias construindo ali pelo meia, com o Danielzinho e Marcos Antônio. Eu, honestamente, não gosto muito disso. Eu acho que o time se expõe muito para contra-ataque, coisa que o São Paulo já está fazendo. A gente viu o jogo contra o Palmeiras, o São Paulo se expôs muito para contra-ataque, principalmente no primeiro tempo, e no segundo acabou fazendo isso também. Não jogando dessa forma. Acho que o São Paulo vai se expor ainda mais. Vamos ver como é que isso vai funcionar na prática. Fato é que o Roger teve esses 10 dias para treinar e ele precisa colocar as ideias dele, né? Porque não adianta ele ficar trabalhando em cima do esquema do Crespo e não saber jogar no esquema do Crespo, que foi o que o São Paulo caiu de produção aí nos últimos 2 jogos. Então ele tem que implementar as ideias dele, sou favorável a ele implementar essas ideias, agora essas ideias precisam funcionar. Se é isso que ele enxerga do futebol, se é isso que ele enxerga do São Paulo, essa ideia precisa funcionar. Então, basicamente, esse 4-2-4 aí que o São Paulo faria, com 2 pontas um pouco mais ofensivos, né? A ideia é fazer o Lucas Ramon por uma ponta, enquanto o Ferreirinha vai pela outra, o Cauli faz a cobertura dele, jogando ali como se fosse numa primeira linha, e o Wendel faz essa outra linha. Então, a ideia seria mais ou menos essa. Vamos ver como vai funcionar, o que de fato vai ser tirado disso, né? Eu gosto de um time um pouco mais móvel, eu gosto da dinâmica que o Bobadilha dá pro meio campo, eu gosto da dinâmica que o Marcos Antônio dá pro meio campo, o Danielzinho dá uma dinâmica diferente pro meio campo e eles têm muita mobilidade ali para se mexer. Acho que defensivamente a gente precisa corrigir alguns pontos, principalmente em contra-ataque, mas eu acho que a gente tem muita coisa ali para tirar de positivo, né? Então eu gosto desses 3 meio-campos que são volantes, mas que jogam muito bem com os pés, né? Saiam jogando muito bem, não tem só como característica a marcação. A partida que o Bobadilha fez para mim contra o Palmeiras, ele fez uma boa partida contra o Palmeiras. Então, eu acho que assim, o Bobadilha não, perdão, viajei. Bobadilha contra o Palmeiras não, contra o Atlético Mineiro eu acho que o Bobadilha vinha fazendo uma boa partida. Então, não sei o quanto isso vai render, novamente, torço para dar certo. Fato é que com essa escalação, com esse 4-2-4, essas duplas de lateral mais pontas, abre o esquema para ponta, que entra aqui com a minha segunda grande notícia, né? Além dessa potencial mudança de esquema tático e até do time titular do São Paulo, onde o Ferreirinha entraria ali no lugar do Bobadilha, também a gente trouxe aí o Arthur que estava no Botafogo, ex-Bragantino, ex-Palmeiras, que joga como ponta esquerda. A gente trazendo o Arthur sem jogar como ponta esquerda, pra mim é meio complicado, porque a gente não tava jogando com pontas, não era nosso estilo jogando com pontas. O Roger já se mostrou querer jogar com pontas, né? Quando ele coloca o TAP aberto lá, nada a ver o TAP. Então, assim, pelo menos que ele não jogue mais com o TAP aberto pela direita ou pela esquerda, enfim. Pelo menos que isso aconteça, mas o São Paulo trouxe o Arthur e aqui vem a minha opinião polêmica. Eu não traria o Arthur. E pra mim é simples. Se você vai trazer um jogador de mercado que não vai ter um salário barato, tá? O São Paulo vai pagar só 60%. 60% do salário do Arthur é na casa de 350 mil reais, tá? Então não é barato. Um investimento ainda assim é um bom investimento. Beleza, ainda trouxe por empréstimo sem custo, ainda é só opção de compra, não é obrigação de compra. Então eu acho que os moldes da negociação ainda são menos agravantes. O que é mais agravante para mim de trazer o Arthur, além dele não ser titular indiscutível, é você frear o avanço dos moleques da base. Isso pra mim é muito assim, é imensurável o quão isso é prejudicial pro São Paulo nesse exato momento. Eu até soltei um vídeo curto no Instagram, no TikTok, falando um pouco mais sobre o porquê eu não traria o Arthur especificamente, mas a minha questão é que, assim, o Arthur, pra mim, ele é bom de bola, ele é rápido, ele é canhoto, ponta direita hoje, canhoto, a gente não tem nenhum no elenco. Ele tem uma dinâmica diferente, né? Ele não é aquele ponta extremamente driblador, ele é mais velocista. Eu acho que ele traz uma dinâmica diferente. Ele pode jogar de segundo atacante também, numa eventual suspensão do Luciano, enfim, algo no sentido. Então eu acho que ele pode agregar sim ao elenco, tá? Acho que como jogador é uma boa contratação. O problema pra mim é a questão financeira. Hoje o São Paulo precisa por uma questão financeira, vender moleques da base do São Paulo.
a gente vai precisar vender. Isso é indiscutível, não tem muito pra onde ir. A gente tá devendo quase 1 bilhão, a gente precisa vender jogadores da base. A partir desse momento que a gente precisa vender jogadores da base, a gente pode vender a base inteira para chegar em 150 milhões, ou pode vender um moleque muito promissor da base por 150 milhões e segurar todos os outros para desenvolver e quem sabe vender um, dois também por 100 milhões cada um. A gente pode ir por essas duas linhas de raciocínio. E o que o São Paulo vem fazendo nos últimos anos é vendendo todos os moleques da base a preço de banana, vendendo por 4 milhões de euros, 3 milhões de dólares, 4 milhões de dólares, que é o que a gente tá conseguindo, justamente porque a gente não põe a molecada pra jogar. A gente não põe a base pra jogar. O Zubeldia e o Crespo ainda se mostravam mais abertos a colocar a base para jogar do que o próprio Roger Machado. Porque nos últimos jogos do Roger Machado, Pedro Ferreira foi relacionado só no último jogo, não vinha sendo relacionado nos outros. O Luca tem ficado de fora do banco, dando preferência até pro Tolói, pro Dória ficar no banco, sendo que zagueiros, tendo um zagueiro no banco tá ótimo, não precisa nem de 2 zagueiros no banco, quem dirá 3. Ainda assim, é que foram contratações erradas, né? Tolói, Dória, enfim, não traria, mas já que trouxe, é a vida. Mas eu não traria, mas ainda assim daria pra subir os moleques da base, da zaga também. Você precisa dar oportunidade pra esses moleques, você precisa colocar eles em campo. Como é que você vai vender um jogador caro se ele não joga? Ou pior, se ele não é nem relacionado, que é o que tá acontecendo com o Roger agora. A gente não vai conseguir vender esses moleques caro, não vai conseguir. E pra mim, o Arthur freia, querendo ou não. O próprio Luca, que já tava no profissional, então ele vai ser uma opção provavelmente mais frequente do que o Luca. O Pedro Ferreira ainda mais, né? Ele vai frear o Pedro Ferreira, que por mais que o Pedro Ferreira jogue de 10, hoje o São Paulo não joga com um 10 clássico, então o Pedro Ferreira estava sendo opção pelas alas, e aí também eu acho que freia um pouco dessa ida do Pedro Ferreira profissional. O TT, que é um bom moleque, por mais que ele seja mais ponta esquerda, né? Pra mim freia também, porque é mais um ponta pra brigar. O TT nem tá vindo pro profissional, nem tá sendo relacionado, então pra mim também freia. O próprio Ian Francisco, quando voltar, que pode fazer essa função de segundo atacante, para mim também freia um pouco essa potencial entrada do Rian Francisco no lugar quando o Luciano, se o Luciano foi suspenso, aconteceu alguma coisa com o Luciano, provavelmente vai entrar o Arthur, não vai entrar o Rian Francisco. Então assim, eu entendo o Arthur como jogador, eu acho honestamente que ele vai ajudar em campo, tá? Em campo, eu acho que ele é bom de bola, ele tem potencial para ajudar, ele tem potencial para agregar. Eu acho que é uma boa contratação nas condições normais. Um time que contratasse o Arthur, eu acho que é uma boa contratação. Porém, o São Paulo tá fudido financeiramente e para as opções que a gente tem da base, para mim, pô, não tinha por que trazer o Arthur, sabe? A gente vai gastar uma grana com o Arthur, que é uma grana relevante, tá? São 350 mil reais por mês. Isso até o final do contrato dele vai dar mais de 4 milhões, mais de 5 milhões talvez. Não fiz as contas de cabeça aqui, mas vai dar uma boa grana aí que vai ser investida. Por mais que ele não tenha vindo com custo, se o Arthur ainda desempenhar de médio para bom, a torcida vai fazer pressão para ele ser comprado, então vai ser mais uma grana alta que o São Paulo vai investir no Arthur. Se foi só por empréstimo, para jogar só até o final da temporada, eu não sei o quanto nossa, ele vai salvar a nossa temporada. Eu não acho que é o Arthur que vai salvar a temporada, sabe? Eu acho que a gente tinha que nessa temporada, que é uma temporada de reconstrução financeira, pô, o Luca não deve ganhar 100 mil por mês, sabe? Põe um moleque pra jogar que ele já tá aí no clube, já tá ganhando. O TT não deve ter primeiro contrato de profissional, não deve estar ganhando 50. O Pedro Ferreira, a mesma coisa. Então você tem que colocar essa molecada que ainda tá com contrato barato, que ainda tem multa rescisória lá no alto. Pô, você tem que colocar essa molecada pra jogar, não tem o que fazer. A gente pode, de novo, vender esses moleques a 150, 200 milhões se eles estiverem jogando, se eles estiverem performando em campo. Se eles não forem relacionados, não adianta. O Luca tá sendo convocado para a seleção sub-20 dia sim, dia também. Sempre ele é convocado para a seleção sub-20. E esses jogadores ficam à mostra, os jogadores que estão na seleção brasileira sub-20. Se ele não for relacionado, vai sendo convocado pela seleção sub-20. Já vai chegar um time da puta que pariu, da Rússia de novo, vai oferecer 5 milhões de dólares, o São Paulo vai olhar pra ele e vai falar, putz, ele não tá nem sendo relacionado, né? Acho que é melhor vender por 5 milhões de dólares do que segurar um moleque que não tá nem sendo relacionado, porque eu estou fudido financeiramente. Então assim, novamente, dentro de campo, eu entendo e acho boa a contratação do Arthur, mas a gente não pode, nas circunstâncias que o São Paulo tá financeira, olhar só por dentro de campo, só pelo que ele vem fazendo dentro de campo. E aqui eu mudo minha opinião se o Arthur ganhar a vaga de titular e começar a ser importante titular, tá? Mas se ele ficar só no banco, como opção no banco, na maioria dos jogos, em 50% dos jogos que seja, eu acho que a gente poderia trabalhar com as peças que a gente tem na base, porque, novamente, o Ferreirinha, ele é muito melhor do que o Luca. O próprio Arthur, ele é muito melhor do que o Luca? Se a resposta for não, ou se você parar pra pensar,
Eu acho que tem que colocar o Luca pra jogar, dar mais oportunidade pro Luca, começar a dar oportunidade pro TT, dar mais oportunidade pro Pedro Ferreira, dar oportunidade pra esses moleques que pode te gerar uma receita gigantesca. Infelizmente, o Arthur já tem 28 anos. Eu acho que ele, pros padrões do futebol brasileiro, ele pode jogar mais uns 5 anos em alto nível tranquilamente. Porém, no futebol brasileiro, para vender ele para uma Europa da vida, ele já vai estar mais desvalorizado. 28 anos não vai chegar aqui e meterem uma grana alta para levar ele, entendeu? Então, para mim é muito complicado. Eu entendo novamente dentro de campo você buscar o Arthur, mas eu sou bem contra. Novamente, vou torcer pro Arthur pra caralho pra ele jogar e destruir o futebol brasileiro, que ele se torne o melhor jogador da temporada do futebol brasileiro. Não acho que é isso que vai acontecer, tá? Acho que ele vai ajudar bastante, mas não acho que é isso que vai acontecer. Mas, assim, eu não traria ainda assim o Arthur, muito por conta da nossa posição financeira, de como a gente está hoje. Honestamente, eu acho que não é que não é uma boa contratação, eu acho que financeiramente não faz sentido essa contratação, tendo o Luca, tendo o TT, tendo o Pedro Ferreira ali para você colocar e dar opção para esses moleques, e dar ritmo de jogo, e dar condição deles serem vendidos como joias que de fato os moleques são. Então, essa é a minha posição sobre a contratação do Arthur. Acho que essas foram as duas grandes notícias da semana aí. Mudança de esquema tático, que o Arthur pode se beneficiar por isso, né? Pode, de repente, ganhar a vaga do Cauli ali e o Lucas Samão jogar mais por dentro, enquanto ele joga mais pela ponta, ou até mesmo manter assim. Mas a minha questão é que eu ainda acho que, honestamente, o Arthur não vai ser titular do São Paulo. Eu acho que o Lucas voltando, o Lucas tem bastante condição de ser titular nessa posição como ponta, principalmente como ponta direita, que foi onde ele mais rendeu. Então, entrando ali nessa posição e brigando nessa posição com o Arthur, caso seja a formação de fato escolhida pelo Roger. E o Arthur, se fosse para ser banco, eu acho que a gente poderia dar mais oportunidade pro Luca, pro Pedro Ferreira, pro TT, enfim, vou chover no molhado aqui, por isso que eu não traria o Arthur. De novo, agora eu desejo toda a sorte do mundo pro Arthur, acho que espero que ele ajude bastante São Paulo, mas é por isso que eu não traria. Mas e você, o que você traria? Deixa aí nos comentários, deixa aí o que você achou também sobre essa nova potencial formação aí que o Roger tá jogando, que o Roger tá treinando, eu achei meio lelé das ideias aí, não gosto, acho que o São Paulo tava jogando melhor de outra forma, acho que ele tinha que só lapidar a forma como o São Paulo vinha jogando, dar mais constância pro time, mas se ele acha que essa é a melhor ideia, eu vou torcer pra dar certo. Deixa aí nos comentários o que você achou de tudo isso, tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo!